O tema é a busca de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, estamos mais uma vez aqui na Escola da Fé, através do estudo do Catecismo da Igreja Católica. Deixe o seu comentário, compartilhe, deixe o seu like, tá bom? Para que assim possamos crescer na evangelização, tá bom? E o tema de hoje é a busca de Deus. Então, como nós já vimos no último vídeo, o homem procura Deus, a verdade, a felicidade e o amor, porque Deus escreveu esse desejo no coração do homem. O homem só é feliz a partir do momento que corresponde a esse desejo, que é a comunhão com Deus. Mas o homem pode trocar Deus, que é felicidade, por um bem particular, por caminhos errados. E nisso vai constituir para o homem a sua infelicidade, a sua falta de sentido. Então o homem é chamado a responder esse desejo de Deus, que é viver essa vida amando a Deus, adorando a Deus. E diante disso, na história da humanidade, do homem, há várias formas em que o ser humano ele busca Deus. Há múltiplas expressões em que um homem busca Deus. Porque todo ser humano, ele tem desejo de Deus, ele busca Deus. Isso está na ontologia, é a dimensão antropológica do homem, todo homem, tá certo? Isso a gente percebe, essas expressões da busca de Deus, por meio de crenças, tantas crenças religiosas tem e já teve na história da humanidade, comportamentos religiosos, um homem como ser que quer se transcender, que quer comunicar com o Criador, através de orações, sacrifícios, culto, meditação. Então, essas expressões vão mostrando estas ambiguidades de formas, de comportamentos, que são comportamentos universais em cada cultura, em cada história, uma dimensão antropológica do homem, até nos índios. E isto mostra que o homem é um ser religioso. Está no parágrafo 28. Então, o homem é um ser religioso porque ele busca Deus, o Criador, um transcendente, tá bom? Esse é o primeiro ponto. E o homem é chamado a viver essa união com Deus. Essa união com Deus vai ser a vida da pessoa humana, vai ser a dimensão vital. O homem nasceu para isso, para se unir a Deus, para amar a Deus, para adorar a Deus. Isso vai constituir esse sentido mais profundo da pessoa humana, tá? Sem isso, o ser humano vai ser um ser fragmentado, vai ser um ser que vai perdendo a sua dignidade de homem para se tornar animal, pelo pecado, pela história, pela vida. O homem não é chamado a isso, o homem é chamado a viver essa dignidade de filho e filha de Deus, amando, adorando a Deus. Porém, esta união vital com Deus, como está no parágrafo 29, ela possui três realidades. Ela pode ser esquecida. Pode ser esquecida. Essa busca de Deus, essa união com Deus. E vamos entender por quê. Ela pode ser ignorada, por não conhecer, por diversas realidades que vamos entender aqui, e até pode ser rejeitada explicitamente pelo homem. Então, o homem ele pode rejeitar esse desejo de união com Deus. O homem pode falar, eu não quero Deus. E vamos entender por quê. Essas três realidades vai constituir essa dificuldade para que o homem possa responder ao chamado de Deus. Então vamos ver aqui, ó. Tais atitudes do homem, que é esquecer a Deus, ignorar a Deus, rejeitar a Deus, elas possuem atitudes que têm a sua raiz, que têm a sua origem. Vamos entender aqui quais são a raiz, a origem em que o homem esquece, ignora, rejeita a Deus, tá bom? Aqui há o âmago mais profundo, aqui é o substrato do ser humano, tá bom? Então, o primeiro ponto, diz o catecismo, a revolta contra o mal no mundo. Então, diante daquilo de mal no mundo que acontece com a natureza, com o ser humano, com a história, com as guerras, com as doenças, com as mortes, tudo de mal que há no mundo, o ser humano ele pode colocar a culpa em Deus. Por quê? Então, essa realidade do mal é um mistério.
E por causa deste mal, o homem pode não querer aceitar a Deus, não amar, não adorar. Então pode ser ignorada, esquecida e rejeitada. Mas vamos entender. Deus, o Frei falou que Deus criou o homem por amor e para amar. Toda a criação de Deus é obra bela das suas mãos. Mas a grande questão é o pecado. E o pecado é o mau uso da liberdade humana. Deus colocou Adão e Eva no jardim, crescer, multiplicar e sede fecundos. Não comas desse fruto. O homem, ele quis desobedecer a Deus. Ele quis renegar a Deus. Ele quis ser um senhor de si mesmo. Ele quis ser o seu próprio Deus. Ele desobedeceu. Ele usou a sua liberdade, fez a sua liberdade de amar, adorar a Deus. Ele quis desobedecer. E com a desobediência veio o pecado. Então, na raiz de todo o mal que está no mundo, a culpa não é de Deus. É o pecado. O pecado original e as suas consequências. A morte, a doença, a natureza que se revolta, tudo isso, na sua raiz mais profunda, é o pecado. E o pecado se dá também pelo mau uso da liberdade do homem. O homem, por suas escolhas, ele também provoca o mal no mundo, o mal na humanidade, guerras, violências e tantas outras coisas. A pandemia que estamos vendo agora não é um mau uso da liberdade do homem? Então não é Deus. Uma criança que morre com bala perdida, Deus tem a culpa disso? Deus não tem a culpa é do homem. Pessoas que nascem com defeito, há um mistério no sofrimento, há um mistério na dor. Nós não temos respostas para tudo. E o cristianismo não dá resposta para tudo. A única resposta é a cruz de Cristo, a ressurreição. Então, está envolto no mistério do sofrimento. Mas Deus permite o mal. Feliz culpa de Adão, não é? Que nos trouxe o Salvador. Então, Deus permite o mal no mundo para que do mal Ele possa tirar um bem maior, que nós não compreendemos. Então, acho que aqui tem para você entender. Sem falar a ação do mal, a ação do demônio também no mundo é real. Mas tem gente que não entende isso. Tem gente que não compreende esse mistério. Então Deus permite o mal que na sua divina providência Ele faz um bem. Tá bom? É o joio no meio do trigo. Deus permite o trigo, o joio, mesmo diante do trigo. Segundo lugar, a ignorância ou a indiferença religiosa. Então, primeiro a ignorância. O que é ignorância? Não ter conhecimento da causa, não ter conhecimento daquela realidade. Então, tem pessoas que ignoram Deus por não conhecer Deus, por não conhecer Jesus. Tem lugares que a Coca-Cola é conhecida, o Pelé é conhecido, mas Jesus não é conhecido. Há tribos indígenas, há civilizações ainda que Jesus não é conhecido. Quantos países que 1% é cristão? Então, por não conhecer a Jesus, o Deus verdadeiro, muitas pessoas vivem na ignorância. Então, essa aqui é um pecado menor. Já que indiferença religiosa. A indiferença é um pecado maior, porque a pessoa já ouviu falar de Deus, a pessoa já ouviu, teve acesso às Sagradas Escrituras, talvez recebeu os sacramentos, teve uma catequese, ouviu uma pregação, mas a pessoa é indiferente. Há uma indiferença religiosa. Ela sabe que Deus existe, ela sabe que Jesus existe, morreu na cruz, mas ela é indiferente à religião. É aquelas pessoas que falam assim, não, basta eu rezar em casa, tá bom, Deus está comigo, sim, mas não é só isso. Então, são indiferentes à religião, são indiferentes à fé. Então, o pecado aqui é maior porque já conhece, já ouviu falar. É diferente daqueles que estão na ignorância, que nunca ouviram falar. Terceira realidade. As preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas. Então, aqui é uma vida neste século. A preocupação com as coisas do mundo. Então, tem muita gente que o Deus dela é o mundo.
O Deus é o trabalho, o Deus é o dinheiro, o Deus é o lazer, o Deus é a família, o Deus é o bem-estar. As coisas do mundo ocupam o primeiro lugar na vida dessas pessoas. Não vão para a missa, ou vão quanto pensa, quanto quer, porque o Deus dela não é Deus ainda. O Deus dela é os bens deste mundo. E as riquezas. Onde está o seu tesouro, ali estará o teu coração, diz o Evangelho. Então, se o nosso coração está na riqueza, no prazer, nas coisas do mundo e não nas coisas de Deus, é um sinal que Deus não está em primeiro lugar na minha vida. É aquela parábola do semeador que lançou a semente em terreno pedregoso e espinhos. As preocupações da vida, a riqueza do mundo sufocaram a semente. Então essas almas, elas são sufocadas pelas preocupações do mundo. Então é triste, porque elas estão perdendo a felicidade que é Deus, trocando Deus pelo bem material. Estão construindo a vida num castelo de areia. Quando vir a crise, a doença, o desemprego, as provações da vida, essas pessoas não vão ter uma base. Vão cair no desespero, ou vão buscar em galho igrejas, ou vão buscar o espiritismo, ou vão buscar qualquer tipo de coisa, de solução, porque ainda não descobriu que Deus deve ser o primeiro lugar. Então, muita gente é assim, não vão nem para a igreja, quer nem saber, Deus existe, eu amo Deus, mas as coisas do mundo, as preocupações da riqueza é melhor que Deus. Então é triste, mas é a realidade, é a ganância, é a sede do poder, é do ter, é o prazer, é o hedonismo, é o egoísmo. É o mundo que a gente vive hoje. É triste, mas é uma realidade, é uma constatação. Quarto, o mau exemplo dos crentes. Eita, agora aqui a gente tem que colocar a barba de molho, todo cristão, todo católico. Então, pelo mau testemunho dos cristãos, muita gente ignora, rejeita, esquece de Deus. Kant, certa vez, ele leu o Evangelho, ele ficou fascinado com o Evangelho, ficou fascinado com Jesus. Mas quando ele olhou para a vida dos cristãos, ficou decepcionado. Então é muito sério, o mau testemunho dos cristãos, do povo da igreja, gera um afastamento de muitas pessoas para Deus. Quantos pecados, não é, de pedofilia, pecados de roubar dinheiro, tantas coisas, é um mau testemunho na comunidade. Isso é um grande mal, porque gera no coração dessas pessoas o que? Um distanciamento contra Deus. E diz a palavra, ai daquele que quer escandalizar um dos meus pequeninos, ai daquele, era melhor nem ter nascido. Então, nós somos chamados a testemunhar o Evangelho, a viver o Evangelho. Os santos são os grandes revolucionários da igreja, os grandes reformadores. Então nós somos chamados a isso, para que mais pessoas possam voltar para a igreja, porque o testemunho de vida tem uma força, tem uma fecundidade muito forte. Não é só falando, não é só pregando, não. O testemunho, a coerência de vida é forte. O testemunho arrasta, a gente já fala, não é? Então é fundamental. Então temos que colocar a barba de molho e nos perguntar, será que eu estou levando as pessoas para Deus ou estou afastando as pessoas da igreja? É muito sério. E finalmente, o último, né? E finalmente a atitude do homem pecador que por medo se esconde diante de Deus e foge de seu chamado. Então, o homem pecador, aqui coloca uma questão subjetiva, mas uma questão antropológica, que o ser humano, desde o momento que ele foi criado, também ele nasceu com um sentimento de culpa. E o homem, por causa dos seus pecados, da culpabilidade que ele tem dentro da sua consciência, ou pela sua visão errada de Deus, ele tem medo de Deus. Aqui aqui esse medo é um medo diabólico, é um medo que faz com que a pessoa não se aproxime de Deus. Então vamos ver, para mim terminar este vídeo. As pessoas, infelizmente, elas trazem projeções dos seus pais em relação a Deus. Tem muita gente que pensa que Deus é um Deus severo, um Deus mau, um Deus justiceiro.
um padrasto, é aquele patrão que eu tenho que seguir um monte de regras. A visão errada de Deus. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus que se revelou é um Deus amoroso, misericordioso, bondoso, que ama todo mundo, que vai ao encontro da ovelha perdida, que espera o filho pródigo voltar. Esse é o Pai misericordioso, é o nosso Deus. Mas essas pessoas, elas têm a visão errada de Deus. E por causa disso, por medo, elas se afastam de Deus. E a gente vê isso, né? Quantas pessoas não vão para a igreja porque, se eu ir para a igreja eu não posso nada. É uma visão errada de Deus. Porque não fez a experiência do Deus verdadeiro. E foge. E ela foge diante do chamado. Ela foge. É como Adão que fugiu de Deus, se escondeu de Deus. O homem também, por medo de Deus, quer se esconder no seu esconderijo. Mas Deus o chama. Então essas 6 razões são a raiz em que o homem esquece Deus, ignora Deus, rejeita Deus, tá bom? Então aqui está a raiz universal. Então qualquer pessoa que você conhece que não busca Deus, que não quer saber de Deus, sei lá o motivo, é uma dessas 6 realidades. Isso aqui é batata. É documento da igreja, é catecismo da igreja católica, tá bom? Aqui eu termino, para não prolongar. Alegra-se, parágrafo 30. Alegra-se o coração dos que buscam o Senhor. Olha que bonito. Se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, o homem pode. De sua parte, Deus não cessa de chamar todo homem a procurá-lo para que viva e encontre a felicidade. Então, o homem ele pode passar a vida fugindo de Deus, escondendo Deus, tudo isso. Mas Deus vai continuar procurando o ser humano. Só abrindo parênteses, o Frei esqueceu de uma realidade aqui, ó. Eu esqueci. Faltou um ponto. O mal aqui. As correntes de pensamento hostis à religião. Então, as correntes de pensamento hostil à religião também é uma das realidades em que as pessoas não querem buscar a Deus. Que pensamento hostil à religião é? Como está o nome para isso? Bruxaria, seitas satânicas. O que é o satanismo? O satanismo adora o demônio, o diabo, como Deus. A nova ordem mundial, a nova era. Então, há várias correntes hostis à religião, que persegue o cristianismo, que persegue a igreja, que persegue a Eucaristia, a Nossa Senhora. Esses pensamentos hostis servem ao demônio e lutam contra Deus, luta contra a igreja. Então temos que estar atento com esses tipos de pensamentos hostis, entendeu? Tem muita gente má que persegue os cristãos, que matam os cristãos. Então é perigoso isso. A bruxaria, a macumbaria, o satanismo, aquela pensedeira que você acha que tem nada a ver, aquilo ali é um mal, tem que se confessar. Então essa realidade também é uma das causas, tá bom? Mas, continuando a leitura, fecha parênteses, mas esta busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão da sua vontade, um coração reto. E também o testemunho dos outros, que ensinam a procurar a Deus. Então, Deus procura o ser humano, mesmo se o homem não quer encontrar Deus. Deus irá continuar amando o ser humano até o último momento. Na verdade, a pessoa pode ir para o inferno. Mesmo no inferno, Deus estará amando aquela pessoa. Mas para nós, para cada ser humano, exige, para ele responder essa busca de Deus, existe um esforço da inteligência. A inteligência tem que buscar a Deus. Uma retidão da vontade, tem que ter uma intenção reta. Eu quero buscar a Deus, eu quero amar a Deus porque Ele me ama, Ele me criou. E também um coração reto. Um coração aberto para Deus, e também pessoas que ensinam o caminho de Deus, um bom testemunho, pessoas de bem, pessoas de oração, para conduzir a Deus cada pessoa. E aqui eu termino com este hino muito belo, de Santo Agostinho, tá bom? Vós sois grande, Senhor,
e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder e a vossa sabedoria não tem medida. E o homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resiste aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela da vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o incitais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em Deus. Que bonito! Porque nos fizestes, nos criastes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em Deus. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.